Eu tinha inveja da minha mãe e acabei fazendo algo terrível. Embora ela tenha me dado a vida, durante cada segundo da minha existência, ela sempre demonstrou o quanto me desprezava. A vida da minha mãe foi um caos total. Talvez ela tenha vivido seu próprio calvário, mas essa não é a minha história. E por hoje, eu vou contar a minha. Sei que sou uma pessoa fria, cruel e, sobretudo, egoísta. Mas as circunstâncias da vida e o modo que minha mãe me tratava foram as principais causas. Tudo começou desde que eu me dou por gente. Minha mãe sempre me tratava com desprezo, inclusive eu nunca recebi um abraço dela. Quando ela soube que estava grávida de mim, ela não ficou nada feliz e tentou todos os meios para poder me tirar. Isso era o que ela sempre me dizia, com as suas próprias palavras. Pois bem, a minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita, sabe? Sendo assim, tão bela, ela decidiu se dar a muitas aventuras com alguns homens, os quais lhe davam sempre dinheiro em troca, né? No entanto, em um desses tantos casos que ela tinha, ela ficou grávida de mim. E assim a sua vida mudou para sempre. Esse homem era o meu pai. Ele levou ela para morar com ele. No entanto, minha mãe nunca o amou. Porque, bem, meu pai não era fisicamente atraente, mas ele tinha uma posição econômica modesta, graças ao seu trabalho. E foi assim que a minha mãe aceitou viver com meu pai. Comigo, ele sempre demonstrou ser um bom pai. Me amava e eu o amava também. Mas a vida e o destino tinham outros planos para nós. E em um dia, ele já não estava mais entre nós. Ele tinha falecido em um terrível acidente de trânsito. E acabei ficando sozinha, com a minha mãe, aos 8 anos de idade. Meu pai havia deixado um seguro de vida, o qual serviu para que nós vivêssemos sem preocupações. Isso, é claro, deixou a minha mãe bem feliz. Embora o meu pai tenha falecido, ela não quis viver o luto. Daí ela começou a sair para festas, para se divertir. Segundo ela merecia aproveitar a vida, já que eu havia roubado a vida dela quando eu nasci. Eu reconheço que com essas atitudes da minha mãe surgiram sentimentos negativos dentro de mim sobre ela. No começo, comecei a sentir ódio por ela, e esse ódio foi crescendo com o passar dos anos, sobretudo quando eu completei 16 anos, porque eu não gostava do meu físico, e eu tinha 1,5 m de altura. Claro, além do desprezo dela por mim, eu tinha que tolerar que ela ficasse cada vez mais bonita com o passar do tempo. Com a sua beleza, ela sempre tinha muitos pretendentes. Pois bem, naquele momento, nós estávamos mais afastadas do que nunca. Eu tinha acabado de completar 17 anos quando eu tentei usar maquiagem, para parecer um pouco mais bonita, mas a forma do meu rosto era idêntica do meu pai. Eu não gostava da minha própria imagem. Resumindo, eu havia herdado o físico do meu pai. Enfim, com o passar do tempo, eu havia arrumado um emprego, já que a minha mãe começou a limitar o meu dinheiro, que meu pai havia deixado para nós. Porque, segundo ela, já não havia mais nada. Mas isso era uma mentira, que eu acabei descobrindo muito tempo depois. Daí, no trabalho novo, eu acabei conhecendo um homem de 40 anos, muito mais velho que eu, mas realmente interessante. Ele era um dos donos do restaurante, ou seja, ele era meu patrão. Foi ele que havia me dado a oportunidade de trabalho. A partir desse momento, eu comecei a tratá-lo com muita gentileza. Ele, na sua parte, sempre demonstrou ser